Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma disciplina e hoje estamos aqui para falar de educação musical, metodologias ativas, tá? Então, gostaria de agradecer aos colegas que estão aqui ao vivo, né, deixando um tempinho, né, da vida deles para estar com a gente aqui ao vivo. Agradeço desde já. Bom, essa disciplina é uma disciplina que eu gosto muito, além da flauta, claro, né, que é a minha área, porque é uma disciplina que, apesar dela ser uma parte didática, né, e às vezes para o bacharelado parece meio estranho, falar, mas por que eu tenho que estudar didática, metodologia ativa, se eu escolhi o bacharel, né, dedicar mais à técnica instrumental e outras questões. Mas a gente tem algumas questões do MEC, né, da questão da análise de curso, e chegou um ponto, né, há um tempo atrás, que as disciplinas didáticas praticamente não existiam no bacharelado. E aí eles perceberam que os musicistas, eles eram excelentes, performance, músicos, né, sabiam muito de contraponto, de harmonia, dominavam muito a área. E às vezes nem sempre é possível sobreviver só, né, de tocar, e alguns, às vezes precisavam dar alguma aula, fazer, né, algum bico, vamos falar assim, né, nessa parte aí de educação, e eles tinham muita dificuldade, porque eles nunca tinham tido nada a respeito, nem no estágio era pedido, né, no caso da faculdade, e isso foi fazendo com que o pessoal que monta a própria grade de música modificasse um pouco esse pensamento. E aí, a educação musical, ela passou a fazer parte tanto da licenciatura quanto do bacharelado, por essas questões também burocráticas, aí, como MEC, ENAD, né, a questão da nota do curso. E aí eles perceberam, né, que o músico completo, também aquele que faz só matérias pedagógicas, ele ficava um pouco fraco na matéria de contraponto, de harmonia, ou de percepção musical, de teoria. Então eles perceberam que o ideal seria o quê? Uma junção, né, de prática e teórica, de forma, pelo menos, a dar uma curiosidade nos aprendentes a respeito da questão da educação musical. E esse é o meu papel, tá? Vai aparecer pelo guia, pelas aulas gravadas. Tem coisa que às vezes eu quero fazer e não dá para fazer online. Então eu pedi para uma amiga, né, as filhas dessa minha amiga, elas participaram desse vídeo, agora elas já estão até mais crescidinhas, mas alguns exemplos são com criança, porque grande parte desses materiais que foram promovidos para a educação musical, eles são relacionados ao público infantil. Mas isso não quer dizer que a gente não vai estudar metodologia para adultos, tá? Nós vamos falar de tudo um pouco e nós vamos adequar. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas as gravações, né, onde eu preciso que a criança faça, né, ao vivo ali, para vocês entenderem a proposta, eu tive que fazer no estúdio. Então, são as gravações. Vou colocando desde já. E aqui a gente vai pautando em outras questões, curiosidades, né, um pouco daquilo que não foi falado lá na gravação. A gente vai colocando aqui na aula ao vivo as dúvidas também de vocês, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição aí, tá bem? A ementa é a reflexão inicial dos conceitos de música, educação e educação musical, vivência de atividades baseadas nos conceitos desenvolvidos pelos educadores dos métodos ativos. Por que método ativo? Porque eles perceberam que aquela coisa de ficar só copiando, de ficar só batendo ritmo, né? Aquela questão ali já não estava funcionando muito para o público, né? Para os jovens daquele período. Hoje, menos ainda, né, gente? Com a IA, com tanta coisa que tem acontecido, né? Deixa eu só dar uma permissão aqui. Tem alguém que deve ter entrado sem ser com o e-mail do Unis, a Ingrid. Bom, então, voltando aqui, né, na nossa ementa, os métodos ativos, eles buscam onde o aluno, né, o estudante, ele é o foco principal. Então, hoje, então, né, com essa questão da tecnologia tão desenvolvida, se a gente não prestar muita atenção no que a gente está fazendo, não mudar algumas coisas, né, fica mais difícil. Por quê? Porque a atenção deles é diferente, né? A questão das telas e toda, né, do celular, todos esses recursos, agora o chat GPT, a gente tem tudo à disposição. Né? Então, a concentração dos nossos alunos hoje para tocar um desculpa, para referenciar uma teoria, para fazer uma aula de história da música, é muito diferente de 10 anos atrás, de 15, 20 anos atrás. Né? O público mudou.
E isso até a questão das aulas, né, gravadas, a gente vai ter que gravar de novo, porque tudo está mudando. Né? Quando a gente gravou no estúdio, tinha televisão, né, com o escrito, a gente ia falando. Hoje, isso já não está tão em pauta. Está em pauta o quê? Igual os YouTubers, né? A câmera ali focando na pessoa, uma mesa, e você vai falando. Não, tem menos leitura, menos tela, em alguns sentidos, e muita tecnologia. Né? Então, os métodos ativos eles vieram para isso, eles não vieram para degradar e nem para falar mal do tradicionalismo musical, não que muitos, né, todos nós fomos educados musicalmente nesse sentido, e nós estamos aí. Se a gente toca bem é porque o nosso professor era bravo. Se a gente, né, faz alguma coisa musical legal é porque a gente teve bons profissionais. A gente está falando da questão da mentalidade, né, que a cada, acho que 5 anos, ou no máximo 10 anos, as gerações mudam muito. Então, os métodos ativos, eles vão nos ajudar. Falou, professora, mas né, não tem sentido. Se nós estamos falando de método ativo, você vai falar de Dalcroze lá, sei lá, de 1900 e quanto? O que tem a ver Dalcroze com hoje? Aí tem a ver os vídeos no YouTube que nós vamos comentar. Tem coisa que vocês assistem no YouTube e vocês pensam que aquela pessoa fala, nossa, que criativo, vocês nem sabem que ele está fazendo Dalcroze, que ele está copiando Kodály, que ele está adaptando Willems. A gente vai saber como? Estudando um pouquinho mais, né? Não muito, que não dá tempo. A educação musical é muito farta, são muitos, mas a gente vai falar um pouquinho dos principais aí que contribuíram para os métodos que nós temos hoje, para os livros que nós temos hoje aí no mercado musical. O que é musicalizar? A gente usa muito essa palavra, né? E fala assim, musicalizar é coisa de criança. Não. Musicalizar é estimular o trabalho musical de alguma forma. Seja através da audição ativa, seja através de eu tocar um instrumento, seja através de eu assistir um filme e prestar atenção na sonoplastia, seja através da expressão das ideias. Então, a musicalização, ela vai mexer com os dois lados do cérebro, vai melhorar a leitura e resolução de problemas, vai nos ajudar no foco de concentração, como qualquer área musical, vocês sabem disso, trabalha os dois lados do cérebro, vai promover a criatividade, vai melhorar a autoestima e vai diminuir a ansiedade. Então, a musicalização ela é muito utilizada, né? É uma introspecção e, ao mesmo tempo, você vai realizar isso musicalmente. Tem gente que vai dançar, tem gente que vai tocar, tem gente que vai cantar. Cada um vai abrir para esse meio musical de uma forma mais intensa e não vai resultar em todos ao mesmo tempo. É claro que tocar um instrumento é o que a maioria quer, mas nem todo mundo se adapta tão bem a isso. Mas às vezes ele ama cantar. Né? Então, a musicalização ela tem que estimular musicalmente o indivíduo, não importa de que forma. Isso é musicalizar. Senão a gente fica focado lá pensando só em criança, não tem a ver com criança, não. A gente está falando de questões neurais, de questões cerebrais, tá? Então, de acordo com o Suanik, um dos objetivos do professor de música é trazer a consciência musical do último para o primeiro plano. Então, o método específico de ensino não é tão importante, mas sim a nossa percepção do que a música pode nos fazer. Para algumas pessoas é um relaxamento, é um estado de espírito. Para outra pessoa é uma forma dela desestressar. Para o outro é uma forma dele se sentir bem naquele período do dia e ele vai render bem no trabalho. Para cada um de nós, a música tem um sentido diferente. A gente tem que respeitar isso, né? Então, é a gente trazer essa consciência musical da pessoa. O que você quer com a música? Por que a música tem importância na sua vida? Em que sentido? Essas perguntas que a gente deve fazer com relação aos nossos aprendentes, tá? E a Violeta Gainza também confirma a importância de se ter clareza do que se pretende com a educação musical, afirmando que o objetivo específico é musicalizar, ou seja, tornar o indivíduo sensível e receptível ao fenômeno sonoro. Vocês viram que ela nem falou de instrumento, ela falou fenômeno sonoro, promovendo ao mesmo tempo respostas de índole musical. E hoje eu vou começar direto falando de um educador que eu gosto muito, que é o Dalcroze. Nós vamos falar de Dalcroze nos dias atuais. Por quê? Como a gente tem uma aula e já é o carnaval, se eu começasse falando da primeira unidade, a gente atrasaria o passo a passo do ciclo 2, que tem a ver com esse educador que nós vamos falar aqui. Tá? Como que vai ser essa atividade prática que vocês vão fazer? E depois, primeiro eu vou falar da atividade rapidamente, e depois eu vou falar um pouco sobre ele, para a gente conhecer. Tá? No guia a gente vai falar sobre alguns, e um dos principais
é o Dalcroze. Vocês vão falar o nome de vocês, né? Se caso você quiser basear numa atividade do guia, você vai falar de qual página é aquela atividade específica, que você vai falar do Dalcroze, e depois você vai falar da sua adaptação. Então, por exemplo, lá no guia, na página, tô dando um exemplo, tá, gente? Lá na página 33, tem uma atividade legal lá sobre o ritmo, eu quero adaptar ela. Eu trabalho com adulto e eu gostaria de pegar aquela atividade desse educador e adaptar. Como que eu ia fazer? Então, é mais ou menos isso que a atividade vem estipular, vem propor, tá? Você não precisa fazer uma atividade idêntica, você pode pesquisar no YouTube, você pode pesquisar no Instagram, tem muita coisa legal. Cuidado que às vezes, né, a pessoa fala que é Dalcroze, mas aí você vê que não está seguindo fielmente, né? A gente conhecendo um pouco ele, vocês vão entender. E vocês vão adaptar para vocês mesmos, né? A idade que vocês querem, a atividade que você quiser. Pode ser de teoria musical, pode ser de instrumento. Dá para fazer com o instrumento? Dá para fazer. A gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Então, é para fazer a prática da atividade, não é para falar teoria. Não é para ler. Essa atividade é da página 34 aqui do guia que está falando. Não é para ler. Você vai realizar essa atividade. Mas eu não tenho ninguém aqui em casa, eu moro sozinho para fazer comigo. Faça como se tivesse alguém à sua frente. Aqui nós não estamos online, não tem ninguém aqui na minha sala, mas a gente conversa, né, com os olhos, eu falo com vocês e quem está assistindo essa gravação também, né, de alguma forma a gente está interagindo. E eu vou fazer umas atividades aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, não é para ler, é para executar uma atividade prática bem legal, adaptando aos moldes do educador Dalcroze, tá? Lá no ciclo 2, calma que ainda não iniciamos. Mas, falando de Dalcroze, o que ele prega? Né? A importância básica dele é a questão corporal. Ele fala que se você educa o seu corpo, você começa a trabalhar o seu corpo ritmicamente, você consegue transpassar isso para o seu instrumento. Então, você consegue tocar com menos tensão, o instrumento ele passa a fazer parte do seu corpo, ele não é separado. Porque se ele for separado, ele vai causar tendinite, ele vai causar uma dor na sua articulação, no nervo, alguma coisa vai... Por quê? Porque eu vou exercitar músculo além do que eu deveria. Então, para ele fala da importância do corpo, que ele é o primeiro instrumento que deveria ser trabalhado em qualquer idade. Então, ele fala de marchar com música, produzir as frases musicais, os acentos, os diminuendos e crescendos. Então, por exemplo, você tem uma música instrumental, aí, de repente, num trecho da música, a música cresce, você vai levantar o braço, né, tá crescendo, um diminuendo, você pode abaixar o corpo. Aqui não dá para fazer porque eu estou restrita à tela. Se nós estivéssemos ao vivo, numa sala para aprender Dalcroze, eu não ia nem falar, eu ia colocar uma música e falar para vocês caminharem descalço no espaço da sala, mais ampla possível, e desenvolver de acordo com a música. De acordo com o que vocês estão sentindo. Então, aí depois que a pessoa faz essa realização, independente de ser adulto, criança ou adolescente, aí ele faz as perguntas. O que vocês sentiram? Qual é o trecho da música que você sentiu que ela diminui? Né? Que veio um crescendo. Qual o instrumento, o instrumento que estava em destaque naquela frase tal? Aí você vai indagando e vai fazendo as perguntas. Então, você vai vivenciar intensamente os elementos musicais. Eu não vou simplesmente falar, diminuindo, vou lá no piano, toco, crescendo, é isso. Eu vou vivenciar no corpo. Então, ele fala para você trabalhar os 3 planos. O plano baixo, o plano médio, o plano alto com os braços, usando as pernas e usando o seu corpo. Tá? Inclusive, para quem não sabe, tá, Dalcroze é um dos cursos mais procurados para dos integrantes de teatro, justamente por trabalhar essa questão corporal. Tá? Então, se você sente no interior a música, né, você está prestando atenção nas nuances dela, você vai passar a expressar de uma forma melhor no seu espaço, no seu gestual, na sua improvisação e no seu instrumento, claro, e até na respiração, na forma de você respirar, porque ele tem exercícios até de respiração, para que a pessoa possa fazer, tá? Ele fala muito da importância da euritmia. O que é euritmia? É um sistema de treinamento musical que utiliza a resposta do aluno ao ritmo proposto através dos movimentos corporais, já que o ritmo, para ele, é o principal fator de organização dos elementos. E ele atinge a sensibilidade humana. Então, para Dalcroze, a primeira coisa que tem que ser trabalhada, corpo e ritmo. Que tipo de material eu posso usar? Eu posso usar fita,
eu posso usar lenço, eu posso usar bexiga, eu posso usar elástico, eu posso usar vários materiais diferenciados, tá? Aí você deve estar falando, mas qual que é a função, né? Por exemplo, se a gente tivesse numa sala ampla para estar desenvolvendo, a gente utilizasse lenços, vocês poderiam, né, colocar o lenço no movimento ascendente, né, da música, ou no movimento, né, de fraseado, né, o início da frase, o final da frase. Então, o lenço, ou que seja aí no caso, né, os fitilhos, fitas coloridas, em que outro sentido eu posso usar esse material que está na tela? Eu quero fazer um gráfico, por exemplo, eu trabalhar uma melodia, eu vou executar lá no teclado, e o aluno tem que desenhar essa melodia para mim com esses objetos. Então, por exemplo, staccato poderia ser um botão, vou dar um exemplo, tá, gente? Pode ser outras coisas. O som ascendente, poderia colocar uma fita no movimento ascendente, né? O som de onda, né? Pegar a fita, fazer esse movimento de onda. Então, ou seja, esses materiais, qual que é o interessante, né? Em vez de eu pegar um ditado melódico e eu simplesmente ficar adivinhando que nota que é, preocupado com que nota, eu vou preocupar se é ascendente e descendente, se é grave e agudo, se a melodia está crescendo. E isso eu consigo fazer com esses materiais, dá um efeito super sentido, super diferente, né, no sentido musical do fraseado mesmo, se é simétrico ou assimétrico, o término de frase, né? Depois que ouviu bastante, que fez lá o seu desenho no chão, como se fosse um gráfico mesmo, só que com materiais não convencionais, aí você fala, como é a música? Você achou esse trecho musical regular ou irregular? O que você está sentindo? E aí você vai indagando os conceitos teóricos mesmo que você quer trabalhar. Então, não é brincar. Eu vou brincar de fazer gráfico com fita colorida. Não, não é isso. Ele está falando para você utilizar um material, para você grafar aquele sentido daquele ditado, daquela atividade, mas usar outros tipos de materiais. Até porque eu desmancho e depois aquela fita vira outra coisa. E esse lenço pode virar 1000 outras coisas dentro de um contexto musical. Por exemplo, um exemplo simples, né? Se você quiser usar na aula de canto, aí no aquecimento vocal, por exemplo, eu posso fazer. Ah, ah, ó, 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 ó. Uma mola, né? A mola também é muito utilizada na educação musical, você pode usar a mola nesse sentido também. Então, isso aqui pode virar 4 aulas diferentes. Né? Ele pode ser usado numa dança específica, usando o espaço físico. Num outro momento, ele pode ser um auxílio para o seu aquecimento vocal. E aí você vai, né, de acordo com a criatividade e a faixa etária, claro. Outro exemplo, vamos lá, vamos ver nos exemplos. Bambolê. Gente, se tem um material maravilhoso para trabalhar, independente de ser adulto ou criança, né? Nesse vídeo, o exemplo está com criança, é o bambolê. Você pode fazer a marcação dos pulsos, pulando, né, nos pulsos da música. Eu vou compartilhar aqui com vocês no chat, que aí vocês vão abrindo e vão entendendo melhor o que eu estou falando. Olha só que legal. Esse aqui é do bambolê, tá? Eu posso usar ele como referência de pulso. Então, dependendo do áudio que eu trabalhar, eu posso marcar o pulso caminhando pelos bambolês, assim como eu posso fazer uma roda e colocar os bambolês assim. E aí você está de fora, né, do bambolê. Aí, no determinado momento da música, você pula. Determinado momento, ou você bate palma, você sai do bambolê. Então, o próprio ritmo da música, você vai usar o bambolê com algum tipo de referência, seja ela de pulso, seja uma marcação mais forte, aí vai da criatividade também. Esse que eu estou colocando o link aí para vocês, ele tem uma proposta, mas o mesmo bambolê pode ser utilizado numa proposta totalmente diferente, tá? As clavas, percebam que nesse caso aqui, ó, são adultos, né? Eles estão fazendo um curso de Dalcroze. Então, as clavas ou os palitos, tá? Eu estou colocando aqui no exemplo de churrasco mesmo.
que às vezes você tem uma turma muito grande, você não quer aquela barulhada de clava, de cabo de vassoura, que o som é muito alto, você quer uma coisa mais simples, mais suave, né? Então, isso aqui vira um material fantástico, claro que sem as pontas, né, gente? Tem os palitos, né, chineses também, que é um pouquinho mais resistente, mas só para vocês verem que a gente vai adaptando de acordo com a nossa realidade aqui no Brasil, né? Você pode pegar e fazer a marcação rítmica. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O mais utilizado do Dalcroze, além do bambolê, eu vou só colocar um áudio rapidinho aqui para vocês entenderem uma atividade. Espero que dê para vocês ouvirem aí. Só para vocês entenderem mesmo essa questão da marcação, tá? Vamos tentar ver se a gente consegue mostrar para vocês que coisa simples. Eu posso marcar desde um ritmo simples, como eu posso marcar o pulso, por exemplo, de uma música também, se vocês quiserem, tá? Ó. Eu vou caminhar pela sala. Tocou o piano, caminhou. Deu a pausa, entra o palito. Esse é o exercício mais comum, tá? Do uso do palito. Das clavas, que seja também, viu, gente? Ou ritmo. Faz conta que eu tô batendo no chão, o pulso. E por aí vai. Eu não vou continuar por questão de direitos autorais. Mas, enfim. Eu quero fazer uma atividade diferente. Ao final, depois, né, de você explorar ritmicamente, o que você pode fazer? A cada grupo, né, eles andam espalhados, marcou o ritmo, marcou na pausa, fez esse no chão. Você vai pedir que num outro momento, numa música que dê uma longa pausa, eles têm que juntar os palitos de alguma forma, fazer pequenos grupos rapidamente e formar um desenho. Então, por exemplo, aqui eu estou sozinha, né? Aí você fotografa esses desenhos, desses pequenos grupos, que pode ser de 4 em 4, de 5 em 5, e eles vão fazer, tem uns que faz letra, tem uns que usam chão. Então, isso aqui é um material que dá para ser trabalhado quase um mês de aula sem repetir. Só com palitos ou clavas, tá? É uma sugestão aí também do Dalcroze. Bola. A bola também é um material fantástico, porque você pode quicar ela no tempo forte, você pode fazer marcação de compasso, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, segurar a bola, né, e quicar só no primeiro tempo do compasso, você pode trabalhar compasso, você pode trabalhar tempo forte. Então, a bola, seja ela, se possível, né, a bola normal, convencional, ou aquela menorzinha também de tênis, você consegue fazer um trabalho fantástico. Claro que dependendo da idade, é mais complicado. Né, a gente está falando aqui de grupos um pouco menores, que os palitos não, viu, gente? Eu já fiz com turma até de 28 e dá um efeito super legal. Agora, a bola, né, você tem que ter um espaço maior e aí os grupos têm que ser menores. Eu sugiro ou dividir a sala em grupos menores, de até 10 alunos por vez, ou, né, se a turma for realmente uma quantidade um pouco menor para trabalhar. O elástico também é um super aliado, né? Você pode trabalhar com a questão do pulso, você pode trabalhar intensidade, movimento realizados em dupla, né? Largo e estreito, se você for usar o elástico como abrir e fechar. Então, ele trabalha vários conceitos, né? E sempre lembrando que no caso do Dalcroze, a sugestão é que as músicas sejam instrumentais, tá, gente? Quase todos os exemplos vão ser com piano, tá? Porque no caso de uma sala mesmo específica, tem um pianista ao vivo ali realizando as músicas e você vai fazer o seu trabalho. No nosso caso da realidade aqui no Brasil, eu posso usar uma escaleta, eu posso usar um teclado, se for possível, ou até mesmo áudio.
Se eu não tiver condições de ter um piano na sala para tocar, um teclado, eu posso o quê? Levar as gravações de áudio, colocar numa caixinha de som. E não é por causa disso que eu vou deixar de trabalhar uma aula super interessante e basear um pouco no Dalcroze, né? A gente vai adaptar para a nossa realidade. Né? As turmas deles são menores, eles têm um espaço, né, gigante. Ah, eu não tenho uma sala de música, faça as carteiras, leva para a quadra, né? Não precisa ser todas as aulas especificamente, mas a gente pode sim fazer as adequações. Os balões, né, que são as bexigas. A vantagem do balão é que ele não faz tanto barulho quanto a bola convencional. Dá para usar também de uma forma muito interessante, né, na questão da marcação de pulso e também nessa questão da leveza, né, da música. Em alguns momentos ela vai caminhar mais rápido, outros momentos, né, vai ser mais suave, de repente, né, a parte suave ou devagar da música. Então, o balão também ele dá uma gama de expressão corporal muito interessante, pode ser utilizado também como marcação de pulso. Aí é claro que a baqueta, né, tem que ser tocado mais suavemente, você coloca alguma coisa, né, uma bolinha, alguma coisa que não vá ferir e furar a bexiga, né, o objetivo, se caso for trabalhado. E é um material, assim, fantástico também, que eu gosto muito, e dá um efeito muito legal. Também, se possível, dividir em turmas menores, né? Cada 10 participantes. Os demais podem acompanhar a música que você colocar por instrumento de percussão, tá? Como chocalho, cachixi, tambor. Aí você deve estar falando, tudo bem, né? A professora falou aí de musicalização, mas o instrumento, né? Como que vai auxiliar? Então, eu vou falar um pouquinho aqui de algumas dicas dele. O conceito de tempo pode ter duas interpretações. O tempo que é medido, ou seja, ele fala da importância da duração, e o tempo que a gente sente na música, ou seja, a pulsação, andamento. Essa experiência deve mais uma vez ser sentida como encenação de situação de vida real, sempre que possível auxiliado de som ou de acompanhamento musical. O Dalcroze é muito importante. Então, o que ele quer dizer aqui? A gente tem as figuras, né, musicais que formam a partitura, e a gente tem um conceito de pulso. Então, por exemplo, dou um exemplo bem bobo, tá, gente? Parabéns pra você. Eu tô fazendo o quê? Pulso. Eu não tô fazendo ritmo real. Como que eu marco o ritmo real da música? Parabéns pra você nessa da... Ou seja, eu estou marcando o ritmo da música. No primeiro momento, eu marquei o pulso. Então, ele fala da importância de você fazer a pessoa sentir isso desde o início, essa diferença de célula rítmica e de pulso. Qual que é a diferença de um conceito para o outro conceito? Não é porque é um educador que trabalhava tanto com criança que eu vou falar tudo de uma forma infantil. Não, é pulso, é pulso. Eu não tenho que falar, essa marcaçãozinha, som fininho. Não existe isso para esses educadores, não. É som grave, som agudo. Que tenha 3 anos, que tenha 4 anos, desde o início, você falar as terminologias musicais e dar importância a elas. Tá? Tempo, duração, ritmo real, pulso, falar as terminologias corretas musicais desde as primeiras atividades. Então, o aluno deve tornar-se consciente não só do princípio da dinâmica da música, mas também da própria sensibilidade e do poder de discriminação. E, como tal, um trabalho de exploração dinâmica preciso que atende aos vários níveis e variações de intensidade, de dinamismo, né? Então, por exemplo, eu estou estudando lá um trecho da Nona Sinfonia com o meu aluno, lá de um iniciante. Então, por que não cantar, marcar o pulso com ele, sentindo no corpo, de repente marchando, e depois cantar isso, batendo o ritmo real na palma? Então, é isso que ele está falando. Trazer para a consciência corporal aquela melodia que você está trabalhando aí no seu violão, que você está trabalhando no seu saxofone, no seu violino. A gente sabe que tem pessoas mesmo que é mais tímida, mas com simples exercício a gente consegue isso, tá? Vocês querem ver uma pessoa que tem um pouquinho de Dalcroze, assim, no Brasil, é o método passo do Lucas Ciavatta. Ele trabalha exatamente isso. Ele trabalha conceito de síncope, de contratempo, de pulso, tudo é dentro do caminhar, do andar ali, do passo, né? Do caminhar. Ele trabalha com os pés e batendo palma. Várias questões que são até bem difíceis, tudo com o corpo. Tá? Isso é uma adaptação aí que a gente pode considerar como exemplo aí do Brasil.
Uma atividade, por exemplo, a partir de 3 anos, né, a gente pode trabalhar, falar: "Ah, mas 3 anos eles não têm muita noção dessa questão de pulso, de dinâmica, professora, como é que eu vou trabalhar?". Pode sim, você pode trabalhar, por exemplo, com bolinhas de EVA, com, né, ou com qualquer outro material que você queira fazer. No caso aí do exemplo, a gente está colocando aquelas bolinhas, né, de piscina, né, de que são colocadas nos brinquedos, que também dá um efeito super interessante. Você pode trabalhar com o pulso, o sentido de grave e agudo, de forte e fraco, tudo isso a gente pode fazer com uma música, né? Então, por exemplo, colocando o nariz, aumentando o pulso, tem hora que a música é um chapéu de palhaço, e aí você vai, né, usando esse artefato, que no caso aqui é uma bolinha, eu estou usando o EVA, mas já usei também dessas de piscina, e dá um efeito super interessante. Tem um ou outro, é claro, que às vezes eles demoram a perceber, às vezes imita o colega, mas a maioria, depois da segunda vez que você coloca o áudio, eles já conseguem fazer essa atividade. As bolinhas também podem servir, né, se você colocar elas dispostas, como marcação de pulso. Você vai caminhando, né, nas bolinhas coloridas de acordo com o pulso. Então, você pode adaptar. Né? Se você pensar na educação infantil, eu vou pensar de uma forma a atividade. Se eu for pensar lá no adolescente, eu vou pensar de outra forma. Se eu for pensar no adulto, olha só que legal esse exemplo aqui, ó. É outra coisa. Né? Então, a gente vai adaptando as ideias do educador. A gente não vai falar, ah, isso aqui é exercício bobo. Não, não existe isso. Existe faixa etária. Olha que legal esse exemplo aqui com adultos, né? Que eu também não vou colocar por direitos autorais, mas que vocês podem acessar. Outro tipo de exercício que dá um efeito super legal, pergunta-resposta. Né? É fundamental, desde as primeiras experiências do iniciante, combinar padrões rítmicos para futuramente serem capazes de desenvolver um sentimento e projetar formas simples. Né? Tronco e braços, suportados pela inspiração e respiração. Então, tudo que eu vou fazer na questão do fraseado, né, da pergunta e resposta, eu vou ter um efeito legal. Eu posso pegar uma peça lá do meu violão e dividir a frase. Eu posso tocar a pergunta e meu aluno toca a resposta, depois eu inverto. Isso também está, de certa forma, utilizando da Dalcroze, né? E eu vou dar uns exemplos aqui, tá, gente? Simples também da minha vivência, para que vocês possam ter algumas ideias. De pulso e compasso, eu fiz um pouquinho do palito já, né? Do palito de churrasco ali. Mas eu vou falar agora do rap do corpo humano. Às vezes a gente quer uma atividade simples para quebrar o gelo na sala, numa educação musical, numa turma grande, né? Então, dependendo da faixa etária, a gente pode fazer coisas simples. Por exemplo, todo corpo humano tem o movimento com um dedo e o outro dedo. Todo corpo humano tem o movimento com o dedo e o outro dedo, com a mão e a outra mão. Aí eu vou aumentando. Todo corpo humano tem o movimento com o dedo e o outro dedo, com a mão e a outra mão, com o cotovelo e o cotovelo. E aí você vai colocando as partes do corpo, joelho, barriga, pé, perna, né, nesse ritmo, nessa pulsação fixa, que é bem conhecido, né, de várias músicas, e aí vocês podem fazer aumentando, né, a questão aí do rap, das partes do corpo. Num segundo momento, numa outra aula, numa outra atividade, para não ficar igual, você pode fazer em duplas. Aí pode bater, né, palma com palma, a mesma marcação. Todo corpo humano tem um movimento. Aí vamos supor, você fala uma parte do corpo e eles têm que grudar. Por exemplo, você fala cabeça, e gruda cabeça com cabeça. Aí volta a música, volta o pulso de novo. Aí você fala mão. Aí gruda as mãos. Aí volta a música de novo, volta o pulso de novo. Então você pode fazer algumas variantes, né? Que pode fazer aí no caso do alongamento, ou até mesmo de atividade inicial também. E voltando ao palito, ou a clava, ou aqui pode ser também
garrafinha PET, viu, gente? Garrafinha PET também dá o mesmo efeito. Vocês podem trabalhar o pulso em algumas músicas instrumentais, tá? Como sugestão, eu falaria para trabalhar a música Três Golpecitos ou Clap Clap Song, que são bem conhecidas e tem um pulso muito marcado, dá para fazer a partir de 3 anos, tá? E aí os alunos vão estar marcando com esse objeto que você escolher, que pode ser os palitos, pode ser a garrafa, pode ser a clava, né, de cabo de vassoura, aí de acordo com o que vocês preferirem, tá bom? Vou fazer só um pedacinho para causa de direito autoral. Então, esse é o bem simples, é o pulso básico. Aí caminha pela sala. E por aí vai, tá? Não posso colocar mais que isso, senão meu vídeo vai ser bloqueado. Mas, enfim, a gente pode trabalhar desde a pulsação simples, que não tem variante, ao jogo de espelho, que é o processo imitativo, você faz um ritmo e todo mundo repete, ou em dupla, né, que seja o espelho, um faz, o outro repete, e você pode usar todos esses materiais aí que nós colocamos na tela e vídeos. É claro que a gente vai puxar outros vídeos à medida que vai acessando, tá? E, falando muito resumidamente, mais ou menos isso, né, que é muito mais complexo que isso, a gente falou um pouquinho de Dalcroze, né? Então, não tenham medo de fazer as suas adaptações, tá, pessoal? Não tenham medo de falar, eu não gosto de fazer essas coisas porque eu trabalho com adulto. Não existe isso. O corpo humano é o primeiro instrumento que deve ser trabalhado antes de tocar, né, segundo o educador. Nós não ouvimos a música só com os ouvidos, mas ela ressoa no corpo inteiro, no cérebro e no coração. Se a gente começar a tentar mais para isso, a gente vai tocar melhor, vai interpretar melhor, tá? Mesmo que algumas vezes pareça um pouquinho difícil, tá? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Tânia, você falou que essa atividade vai ser para o ciclo 2 que nós vamos fazer. Vai ser depois, não vai aparecer agora, mas eu já estou antecipando e falando do educador para ajudar vocês na atividade. Tá, e a Tá? gente escolhe uma dessas formas que você apresentou para a gente, ou pode mesclar mais do que uma? Pode mesclar, pode pesquisar igual eu falei, aqui é só uma basezinha, né? Eu vi um negócio no Instagram que eu achei muito legal, quero adaptar, pode adaptar. Então, por exemplo, eu como não sou professora, não tenho aluno, eu posso pegar, por exemplo, minha filha, meu marido, estar lá ensinando eles e fazer o... Isso, vai ser super legal. Quem puder usar, né, a própria esposa, filho, né, que estiver em casa, vai ficar ainda mais natural, né? Porque aí você não vai estar falando sozinho, assim. É igual eu aqui, né? Eu estou restrita à câmera. Se a gente estivesse numa sala de aula, da Dalcroze seria outra questão. A gente ia sentir isso, ia colocar música, falar para vocês andarem, falar para vocês fazerem, por exemplo, dividir aqui, ó, ia falar assim, João Carlos e Sérgio vão para essa ponta da sala, Priscila, fulano vai para outra ponta. Vocês têm 7 minutos para bolar um ritmo legal para essa parlenda aqui que vocês estão levando. Ó, o material da Priscila vai ser a clava, o material dos meninos vai ser garrafa PET, e do outro grupo X vai ser, sei lá, o elástico. Ia ser assim, vocês iam ter que inventar alguma coisa, vocês iam ter que fazer, trabalhar dentro da prática mesmo, tá? Essa é a ideia da disciplina, dentro do possível, claro, né, gente? No online, a gente vai instigando essas curiosidades, viu, Priscila? Mas fique... Desculpa, Patrícia, perdão. Vai, se puder usar pessoas, né, da própria casa para fazer, para ficar super interessante e mais natural ainda. Viu, gente? São adaptações, não é cópia e não é idêntico ao guia, não. São só referências. Pode falar. E isso será gravado e depois anexado na atividade, certo? Isso. Se caso vocês tiverem problemas com direitos autorais, às vezes pelo áudio escolhido, sobe o próprio vídeo, anexa o vídeo. Se vocês quiserem postar o link, como a gente já tem feito, né, em outros módulos, o mesmo esquema do instrumento. Tá tranquilo também. Eu tô falando isso porque eu sei que hoje em dia tá bem complicado os direitos autorais, e o Dalcroze tem que ter música, né? Então, se de alguma forma a gente usar um áudio e aquilo for bloqueado, sobe o próprio vídeo e a gente vai estar fazendo aí a correção. Tá bem?
Mas é para já iniciar com o educador, né? Eu não queria falar de teoria, sendo que depois, semana que vem, a gente não tem aula, vai pular uma semana. Eu falei, não, vamos falar direto, né? De coisa prática, de educador aí, que eu acho que vai ser mais interessante. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? E no caso, se eu utilizar um instrumento, um violão, que, por exemplo, um cavaquinho, alguma coisa, daria certo? Você viu os meus exemplos de instrumento, né? Você tem que fazer a pessoa cantar a melodia, ou você faz tipo pergunta-resposta, entendeu? Isso é Dalcroze. Eu não vou falar assim, vou ensinar as cordas soltas do violão. Não, onde o Dalcroze apareceu ali, entendeu? Então eu preciso que tenha algo dele dentro daquele momento da sua aula para que a gente identifique. É uma pergunta e resposta, uma dinâmica, né? Uma dinâmica. Vamos supor, eu vou caminhar aqui no pulso dessa música antes de passar para o violão. Isso, caminhe comigo. Você sentiu o pulso. Essa música é mais rápida que a outra ou é mais devagar? Isso é Dalcroze? Eu estava pensando em alguma coisa, utilizar o violão, utilizar palmas, utilizar a garrafa PET, alguma coisa assim. Né? A primeira ideia que veio aqui agora, assim, a cabeça, assim. Não precisa necessariamente um objeto de musicalização. Você viu os exemplos que eu dei, né? No caso aí, rápido aqui. Mas se você fizer algo que você está trabalhando a dinâmica, que você está usando o corpo antes de tocar aquilo no instrumento depois, tudo isso está mais ou menos relacionado, sim, com as dinâmicas. É claro que vocês vão ver o guia, né, gente? Aí com calma depois, né? Aqui foi só umas pinceladas de ideias, né? Vocês viram os vídeos que eu passei para vocês, alguns links, tudo isso está relacionado com a prática de Dalcroze, tá? Professor, é o fazer musical. Pode ser assim também, professor, por exemplo, eu toquei um trecho de uma música, eu falei, tô subindo, vocês viram que o agudo foi subindo junto com essa letra, claro que eu falei subindo, aí eu fui lá embaixo, o grave foi descendo, mais ou menos isso aí, com o instrumento, isso. Certo? Entendi. Aí você pode trabalhar no próprio corpo mesmo, né? Sim. Agudo, médio, grave. Conforme a nota que eu for tocando na melodia, certo? Também tá mais ou menos dentro das práticas. Então, como eu disse, são adaptações, tá, gente? A gente não tem como ser idêntico, né? Porque esses educadores, a gente tem uma disciplina que são só brasileiros, nesse momento não. Então, a gente adapta para a nossa realidade, né? No Brasil, por exemplo, a gente não vai ter uma sala ampla com um piano maravilhoso para ser tocado ao vivo e só com 10 alunos. A nossa realidade é diferente. Então, a gente vai adaptando. Esse vídeo tem um tempo mínimo, um tempo máximo, assim? Então, um mínimo de mais ou menos uns 3 minutos, até porque vocês vão falar também antes de começar a executar, e o máximo, se possível, de 7 a 8, para não ficar muito longo na correção. Tá? Mas tudo isso vai ser especificado com calma lá na atividade para vocês. Hoje foi para conhecer um pouquinho mesmo do Dalcroze, para na hora vocês não ficarem muito perdidos. Quem que é esse Dalcroze? Eu nunca vi falar na vida. Quem que é Dalcroze? Então, como eu tenho um carnaval no meio aí, eu mudei um pouco Geralmente não é essa a minha primeira aula, mas eu modifiquei um pouquinho para não atrasar aí a vida de vocês já irem pensando um pouco no que vocês querem fazer para a atividade, né? Para o vencimento aí, não atrasar a vida de vocês, que vocês têm outras disciplinas também. Bom, pessoal, então, as dúvidas eu sei que elas vão aparecer mais quando sair mesmo a atividade no ar, e a mediação, né, no caso aqui, acho que vai ser a Andy, a gente vai estar tentando auxiliar vocês dentro do possível, né, quem fizer a pergunta com um pouquinho de antecedência do vencimento, a gente vai ajudando aí, no que for preciso. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, então, até a próxima. Boa noite. Até a próxima, boa noite. Alô, pessoal, até a próxima aula aí, daqui a pouco. Tchau, professora, bom feriado, até a próxima. Obrigada para vocês também.